Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso treinamento de NR10, agora com a aula 5, relacionada então aos riscos adicionais do serviço com eletricidade. Tá ok? Conforme eu havia falado, essa aula dos riscos adicionais, nós vamos ver todos aqueles riscos que eles ficam ali na área de trabalho com eletricidade, não são diretamente relacionados ao choque elétrico, à passagem de corrente, mas são riscos que o trabalhador ele fica exposto na área de trabalho, tá bom? Na área de trabalho mesmo com eletricidade, mas não são riscos elétricos, são riscos adicionais, são chamados assim riscos adicionais. Então, o primeiro risco adicional que a gente vai tratar é o risco da queda de altura. Tá bom? Existe a norma NR35, que vai dar mais detalhes a respeito da segurança nos trabalhos em altura, porque ela tem alguns detalhes que precisam ser focados e serem ministrados vamos dizer assim, com mais precisão, né, com mais detalhes. Mas aqui na NR10 nós vamos repassar rapidamente para que você tenha a noção do risco, mas não exime você de ter que fazer o treinamento de NR35, tá bom? Todo trabalho que você for executar e que ele for ter acesso em locais onde vai precisar de algum meio de elevação e que os pés do trabalhador, seus pés fiquem acima de 2 metros, ele é considerado um trabalho em altura, tá bom? Existe muita dúvida com relação a isso. Ah, eu estou no terceiro degrau da escada, ele é altura, eu estou no quarto. Depende. Depende do tipo de escada, do local onde você está trabalhando. Ah, eu vou trabalhar numa galeria e ele tem 2,5 metros de profundidade. É altura? É altura. Então, assim, a regra é bem simples. Acima de 2 metros, o pé estando acima de 2 metros já é considerado um trabalho em altura e é obrigatório que você suba até o local do trabalho ancorado, tá bom? Você tem que estar com o cinto de paraquedista e ele tem que estar ancorado a um lugar fixo. Se você for usar uma escada, por exemplo, ela tem que estar fixada, você tem que fixar ela antes de iniciar o trabalho em altura. Qualquer outro tipo de equipamento de elevação, de plataforma, qualquer andame, todos eles você vai utilizar com o cinto paraquedista com o duplo talabarte, tá bom? Tem empresas que adotam essa altura mínima para consideração de espaço de trabalho em altura inferiores a 2 metros, tá bom? Então não tem problema, isso com relação à norma não tem problema. O problema teria se fosse uma altura maior que 2 metros. Por exemplo, a norma NR35 fala que precisa acima de 2 metros precisa do equipamento de proteção, o cinto paraquedista precisa estar ancorado, e aí a empresa quer estabelecer como 2,5 metros, não pode. Ela pode abaixo sim, ela pode considerar, por exemplo, que acima de 1,5 metro já é trabalho em altura, tá bom? E ela pode exigir, dentro das imediações da empresa, do local onde ela exerce as suas funções, porque é uma área privada, ela pode sim determinar algo um pouco mais criterioso do que a norma regulamentadora, não menos do que ela. Ok? Os equipamentos utilizados é o cinto de segurança tipo paraquedista, tá bom? Sempre com talabarte de segurança. Aí são vários tipos de equipamentos que na aula de NR35 eles são abordados com mais calma, com mais precisão. Esse aqui não é o foco principal da NR10. Tá bom? O talabarte duplo, ou Y, ele é extremamente necessário, porque, na verdade, ele é obrigatório, mas por qual que é a razão da necessidade? Porque sempre que você for se deslocar, subindo ou descendo ou para os lados, você vai precisar estar sempre ancorado por uma das pontas, tá bom? Para você poder soltar outra e ancorar no próximo, no próximo ponto seguro, ok? Então, se você tiver só uma ponta no talabarte, por exemplo, você, na hora de você desconectar o ponto, você vai ficar exposto ao risco. Aí você talvez tenha a ideia de que, mas não acontece nada. Um probleminha de um mau sentido, um mal-estar, ele pode fazer você cair da altura
por conta de estar desconectado aí, tá ok? Dispositivo trava-quedas, muito importante quando você tem a linha de vida e você usa o trava-queda, porque se você por acaso estiver subindo a escada e você perder a sua fixação ali, ele não deixa você cair até lá embaixo, né? Ele trava, é que nem o cinto de segurança do carro. Você puxa muito forte, ele dá uma travada. Então, quando você vai subir, por exemplo, uma escada, em vez de você ficar conectando e desconectando o talabarte para poder subir degrau em degrau, se você usar o trava-quedas, ele resolve essa situação. Você fica seguro. Se por acaso tiver uma queda, se soltar por algum motivo, se soltar da escada, você fica travado pelo trava-queda, tá bom? Aí a fita de ancoragem. É importante também você também depois conhecer a respeito de pontos de fixação, linhas de vida. Isso aí na norma NR35 a gente vai tratar com mais cuidado, com mais detalhes, tá ok? Esse é um mosquetão também utilizado para fixação. Corda de segurança. Em alguns locais, por exemplo, às vezes a pessoa tem a ideia que subiu num telhado, por exemplo, ou em cima de uma cobertura, e ela está segura ali porque a base é reta, ela não consegue ver pontos de queda, mas o risco existe e é muito maior do que a subida, porque você tem a falsa sensação de segurança. Por isso que é obrigatório que você tenha linhas de vida na parte superior onde você estiver trabalhando, a não ser que você tenha, por exemplo, um telhado, uma cobertura própria para você se deslocar lá em cima, tá bom? Tem coberturas que elas são próprias para isso, elas permitem a circulação de pessoas por cima da cobertura, ele passa a ser um piso, tá bom? Então, a linha de vida tem que ser instalada, principalmente em trabalhos onde onde você não tem pontos de ancoragem, tá ok? Sistema de ancoragem, então, é o lugar onde você vai fixar a linha de vida. Esse local ele tem que estar, ele tem que passar por uma avaliação. Quando você instala um sistema de ancoragem, por exemplo, ele não é um sistema homologado ou algo que você comprou com laudo, e você vai criar um sistema de ancoragem, uma linha de vida, ele tem que ser laudado, tá bom? Por um engenheiro mecânico, tem que recolher RT, porque tem que fazer um cálculo para saber se o peso que vai ser exposto ali, essa fixação, ele está de acordo com o ponto de fixação, tá bom? Tem um cálculo que é feito para isso, então você não pode criar sistemas de ancoragem por sua conta e risco. Ah, vou criar um sistema de ancoragem aqui, amarra uma corda num lugar, no outro, isso não pode. É como se você não tivesse, tá bom? Ele não é considerado um sistema de ancoragem se ele não tiver homologado, laudado. O resgate. Para a NR35, trabalhos de altura, é extremamente importante que existam o quê? Meios de resgate. Porque a gente sempre considera que nada vai acontecer de ruim, mas nós temos que nos prevenir com relação a possíveis situações aí de risco, tá bom? O sistema de resgate, ele tem que ter, tem que estar disponível, tá, no local próximo, você tem que ter uma equipe que possa atender numa eventual situação aí de necessidade de resgate. Tá ok? O pessoal de resgate, quem trabalha com resgate, tem que ter o curso específico para escalada, rapel, tá bom? Não é o curso de NR35 que habilita a pessoa a fazer resgate, tá ok? O NR35 vai habilitar você a fazer trabalhos em altura. Então você vai trabalhar ali, você vai aprender a respeito de ancoragem, fixação, mas você não vai estar apto para poder fazer resgate, tá ok? Até porque existe outro tipo de equipamento, exige outro tipo de equipamento, outro tipo de comportamento, então é uma série de fatores aí que são envolvidas na situação de trabalho, resgate para trabalho em altura, tá bom? Aí é um outro tipo de fixação, né, de ancoragem. Nesse caso, aí, como é uma galeria, foi montado um tripé, foi montado um ponto de ancoragem superior e a pessoa tá fazendo uma simulação de resgate. Tá ok? Uso de escadas. Bom, as escadas, a maioria do pessoal já conhece, quem trabalha na área já conhece os tipos de escada. O que é importante falar a respeito das escadas é o seguinte: o trabalho com eletricidade não pode ser usado escada metálica, tá bom? Não pode ser usado escada metálica. Ah, mas eu vou
lá na empresa eu só trabalho com o sistema desenergizado, tá ok, mas não pode porque você tem que ter uma escada homologada para trabalho com eletricidade, porque uma situação ou outra, ela pode acontecer dessa escada ter contato com algum ponto de descarga de energia, com algum ponto energizado, condutor, e o problema disso é que a escada metálica já está conectada ao terra diretamente. Tá? Já a escada de fibra, ela não tem essa possibilidade de condução de corrente, porque a fibra da construção da escada, ela não conduz energia elétrica. Então, é obrigatório para o serviço com eletricidade que se use a escada de fibra. Ok? Com relação à fixação das escadas, eu já falei, porque muitas vezes a pessoa acha que o serviço às vezes é muito rapidinho e tal, e ela só coloca a escada paradinha ali na parede, algum ponto assim, alguém fica segurando e acha que não tem perigo, tá? Na verdade, o serviço em altura, ele tem que ser feito por duas pessoas, tá? Uma sempre embaixo, né, cuidando das pessoas que estão passando por perto, sinalizando e protegendo quem está em cima. Quando você vai fazer a fixação da escada, aí essa pessoa embaixo ela segura a escada para quem for fazer o trabalho na altura ir lá e fixar. Tem que ter pelo menos duas fixações, tá? Uma embaixo, cruzado, você cruza a corda e prende na escada. E a segunda fixação é lá na ponta da escada, tem que ser fixado também. São dois pontos de fixação. Aí a partir daí, essa pessoa que está segurando a escada, então, ela pode deixar e ficar cuidando só da sinalização embaixo, da transferência de ferramentas para cima, de materiais. Lógico que não pode ser jogado o material também, tem que ser colocado em bolsas para poder elevar ele até o trabalhador, tá bom? Não pode fazer uso desse tipo de prática de jogar material, um jogar para cima, outro jogar para baixo, e sem contar o uso de capacete, né? Trabalho à altura não tem como você trabalhar sem o capacete. A quantidade de coisas que cai, a facilidade de cair coisas no trabalho à altura é gigantesca. E a altura, ela vai fazer com que um material aumente muito a força dele de impacto na hora que ele chega embaixo por causa da gravidade, tá? Tem um cálculo que se faz, um material que tem um certo determinado peso, quando ele chega embaixo, o peso dele é muito maior por conta da queda, tá bom? Então, tem que usar o capacete. Não utilize equipamentos, escadas que estejam danificadas, tá bom? Não, de forma alguma, a escada está danificada, está sem a borracha de apoio embaixo, não pode ser utilizada. Tem degrau quebrado, tem que sinalizar, você tem que comprar outra, tem que providenciar. Se é você mesmo que compra suas escadas, sua ferramenta, não use ela danificada, providencie a troca, a substituição. Nunca usar a ferramenta pendurada em bolso, porque no caso de uma situação de emergência, isso aí pode causar uma fatalidade, tá ok? Então, tem que ter a bolsa de armazenamento de ferramentas, é uma bolsa específica, tem um local certo para poder fixar. Muitos eletricistas usam a bolsa que você prende lá na ponta da escada, você eleva ela então através de uma roldana, você joga ela até lá em cima, lá, o eletricista de baixo vai subindo com ela, né? Vai através de um sistema de roldana e corda, e aí você fixa a sua bolsa de ferramentas lá no topo da escada ou no andaime, e aí você trabalha com ela, tá bom? Essa bolsa que se usa aí do lado da calça também ela não é muito indicada para serviços em altura, não. O ideal é que você leve a bolsa e fixe ela lá em cima ou a caixa de ferramenta, tá bom? É ideal a bolsa, porque a bolsa própria para ferramentas ela já tem todo um local para você prender, ela já suporta já o peso, ela tem um material específico já próprio para essa situação. Tá ok? Com relação ao pica-pau, muitas vezes a escada está com o pica-pau quebrado, e o pica-pau é aquela pecinha que ela trava a escada. Tá extremamente necessário que todos esses detalhes sejam vistos na escada. A corda, sistema de fixação, os degraus, o pica-pau, tá ok? Tudo isso tem que ser verificado antes do início do trabalho. Danificações na estrutura da escada. Às vezes a escada sofreu uma torção por conta de algum acidente e ela volta ao local inicial, ela volta ao estado inicial, mas ela já não tem mais a mesma resistência inicial, ela tem que ser substituída. Okay? Então, se você tem uma escada que sofreu algum tipo de dano, ela chegou a torcer, ou entortar, ou fazer alguma coisa, e mesmo que ela voltou ao local, não pode mais ser usada, porque ela não tem mais a resistência inicial. Aí, tipos de escada de abrir, escada simples, escada de extensão ou prolongável. Com relação às condições do local onde você vai instalar a escada, é extremamente importante. Olha essa imagem, é uma imagem tirada da internet, é lógico que é só um fato curioso, mas eu creio que muita gente já fez algumas coisas assim parecidas com essa aqui. Eu mesmo já fiz muito quando era moleque, a gente não tinha
noção do perigo, né? Então a gente acaba, e quando a gente começa a trabalhar como eletricista, com um eletricista mais antigo, eles não têm muita noção assim do perigo e você acaba aprendendo também, né? Aprende a fazer errado e aí todo mundo faz errado junto e a situação é extremamente complicada porque se você não tiver uma proteção, um local seguro, um local seguro para poder fixar sua escada, de nada vai adiantar você fixar a escada, você proteger o local e então você vai ficar totalmente é, exposto a uma situação de risco por conta de você não ter visto o local onde você está trabalhando. Então não adianta nada você ter uma escada boa, um sistema de ancoragem bom, se o local onde você vai fixar a escada ele é ruim ou não tem uma, uma, uma segurança a lhe oferecer. Tá bom? Então isso é extremamente necessário também. O uso de cesto aéreo é a melhor das opções. Hoje em dia tem muita empresa já que já faz uso do cesto aéreo, porque é um custo um pouco elevado, né? Tem um cesto aéreo muito elevado, mas é uma das opções mais seguras para trabalho em altura, tá bom? Sem contar a facilidade de tempo que se ganha com isso, a segurança para o eletricista, para toda a equipe, para o trabalho também, é o ganho de tempo, né? Tá ok? Quando possível, usa, então, que você faça o uso então do cesto aéreo. Tá bom? Uso de andaimes. O andaime também pode ser utilizado, tá? Mas existe uma preocupação muito grande aí com relação à montagem do andaime, ah, o nivelamento dele no piso. Às vezes a pessoa acha que monta um andaime, monta de qualquer jeito, e aí o andaime é seguro, mas a forma como ele foi montado, se você criou uma situação de extremo risco, tá ok? Tem que tomar muito cuidado. Trabalhos com eletricidade exigem andaimes específicos, tá bom? Existe um andaime específico para quem trabalha com eletricidade. Em algumas situações usa-se um andaime de ferro mesmo, ele tem que ser aterrado embaixo, tem que ter os pezinhos reguláveis, aí o andaime tem que estar no nível. A montagem do andaime ela segue uma sequência também de muita cautela. A pessoa vai montando o andaime, ela vai subindo, vai se ancorando na parte que já está montada. Ele tem que ser ancorado embaixo, depois em cima outra vez. Então, todos esses detalhes de NR35 serão abordados no curso de NR35, tá bom? Aí tem outras situações, aí, plataformas, etc. Tal. Ambientes confinados. Aqui é outra situação em que é um trabalho, um risco adicional, mas tem também uma NR específica, você deve conhecer a NR33, tá bom? Tem que ser feito um treinamento de NR33 para você conhecer os riscos do espaço confinado. Basicamente, o espaço confinado não pode, você não pode entrar no espaço confinado sem antes ter chamado uma equipe para poder fazer a verificação do ar, se tem gás, presença de gases. Você não pode adentrar uma galeria, por exemplo, sem você ter um sistema tripé para poder fazer um resgate, sem ter uma linha de vida. Você tem que ter iluminação suficiente, você tem que ter um comunicador, a pessoa que vai ficar em cima, você tem que ter um vigia lá em cima, vigiando a entrada e se comunicando com você ao tempo todo para saber se está tudo ok, tá bom? Então é bem complicado montar uma estrutura para atendimento em espaço confinado. Na NR33 é abordado os detalhes a respeito desse trabalho, tá ok? Aqui outras situações de espaço confinado, ó, tanques, né, silos, tubulações. É extremamente importante que se tenha sistemas de resgate, porque espaço confinado acontece muito acidente por conta da falta de oxigênio ou por conta de excesso de gases, eles causam aí um mal-estar, a pessoa perde o sentido rapidamente, não dá tempo de você sentir que tá acontecendo, e acontece, você vai perdendo oxigênio e a hora que você vê a pessoa, você perdeu o sentido, não tem como chamar ajuda, se a pessoa lá fora estiver mexendo no WhatsApp enquanto você está lá no espaço confinado, que vai acontecer que a pior situação possível, né? Aí vai acontecer, não quero nem comentar o que pode acontecer, mas você já sabe. Se você não tiver um vigia que faz o serviço corretamente lá fora, se comunicando com você, aí você está em maus lençóis, vamos dizer assim. Com eletricidade é assim também, por isso que o eletricista ele trabalha sempre em dois, por isso a norma exige para trabalhos em alta tensão, tá? Em média tensão. A NR10 ela não tem essa obrigação. O que se faz na NR10, é lógico que se aconselha a usar, fazer o uso das equipes de dois, né? Duas pessoas sempre. Acesso à subestação não tem jeito, tá? No espaço, no CEP, tem que ser duas pessoas, tem que estar acessando, andando em conjunto.
Mas o que eu quero falar é a respeito da presença de uma segunda pessoa que ajuda a tomar conta, que ajuda a proteger durante o trabalho. Tá bom? Tem que ter uma pessoa que esteja atento ali aos riscos para que você possa estar seguro e também a outra pessoa também segura. Aí algumas coisas a respeito de equipamento, né, com relação ao espaço confinado, detectores de gases, detectores de oxigênio, uma ventilação forçada, situações onde você não tem ventilação suficiente, é obrigatório que você crie uma ventilação forçada para que a pessoa possa respirar, ou senão o tubo de oxigênio, né, o cilindro de oxigênio. Aí vai falar alguma coisa sobre recebimento de procedimentos gerais do espaço confinado, o tripé que eu falei para vocês, tem que ser montado na parte externa para a pessoa poder descer e também se precisar resgate. Áreas classificadas. A classificada é mais complicada ainda porque são áreas onde tem presença de combustível e o ambiente é extremamente perigoso porque é um ambiente explosivo. Então tudo na área classificada ele é modificado. As ferramentas são específicas para a área classificada, os equipamentos elétricos são específicos, painéis, luminárias, tudo é específico para a área classificada. Por quê? Porque não pode ter fagulha, não pode ter faiscamento na área classificada, porque o ambiente ele tem gases suspensos na área de trabalho. Então você imagina você fazendo um trabalho de com a instalação elétrica ligada e dá um faiscamento lá, né? Então é uma chuva de fogos aí e as consequências são gigantescas, tá ok? Então com relação às áreas classificadas, tem alguns tipos de zoneamento aí que eles consideram. Então a gente não vai entrar nesse detalhe porque não é o foco aqui desse treinamento. Mas se você for fazer trabalho em locais onde tem presença de combustível, né, que tenha áreas de risco de explosão, você tem que fazer o treinamento específico para ambientes de atmosfera explosiva. Tá ok? Os equipamentos da área explosiva são específicos também, conforme eu tinha falado. Relação à temperatura, tem uma série de situações aí, de materiais que são equipamentos específicos para trabalho em ambiente com área explosiva. Tem toda uma situação também de aterramento, que envolve equipotencialização do próprio trabalhador para que ele não tenha acúmulo de cargas elétricas e quando você coloca a mão em alguma coisa que dá aquele choque, não pode acontecer que aquilo tem um faiscamento. É que não dá para ver que às vezes é muito pequeno, às vezes acontece durante o dia, você não consegue ver, mas tem um faiscamento. Quando você encosta a mão em algum lugar daquele choque, ocorreu um faiscamento. Se você estiver numa atmosfera explosiva, aquilo ali vai ser o ponto inicial de uma explosão. Tá ok? Ambientes com umidade também tem que ser monitorados, porque a umidade ela faz mal, né, para a respiração, para o ser humano, tem que ser monitorado para que seja feita a liberação do trabalho após essas medições. A gente não vai entrar também em muito detalhe. Condições atmosféricas, com relação aos trabalhos em área classificada, existe uma série de situações, até na própria norma 5410, ela tem algumas considerações muito importantes. Se você que tiver acesso à norma 5410, tiver curiosidade de saber como funciona, é bom que você pode dar uma estudada lá. Aí falando um pouco sobre o DR, né, que é muito utilizado também nesses ambientes. Condições atmosféricas, tá bom? Risco adicional. Quem trabalha no tempo, quem trabalha exposto à natureza, fica na rua ou no local descoberto, tem que ficar muito atento às condições atmosféricas. Fechou o tempo, vê que está previsto uma chegada de chuva, tem que parar o serviço, tá bom? Agora não pode ser que nem já aconteceu, o cara vê uma nuvem lá longe, já está numa época de estiagem de mais de 30 dias, a pessoa vê uma nuvem e fecha tudo o material, vai embora para casa ou não quer trabalhar, porque então você vê que realmente tem um risco de temporal, vai chover, já o ambiente começa a ficar carregado, tem que parar o serviço, tá bom? Não precisa estar chovendo para ter descarga atmosférica, você sabe muito bem disso. A descarga atmosférica ela acontece mesmo sem chuva, tá bom? Basta a nuvem carregada com carga elétrica passar por cima aí no local aí que dê conexão, então acontece a conexão mesmo sem estar chovendo. Tá ok? Aí vai falar um pouco sobre as descargas atmosféricas. As empresas têm que ter o sistema de para-raio funcionando, né, onde você vai trabalhar, porque se você não tiver o sistema de para-raio funcionando,
quem vai ser o para-raio vai ser quem estiver mais próximo da nuvem. Se você estiver numa área descampada, por exemplo, o para-raio vai ser você. Se tiver uma árvore, vai ser a árvore. Então, locais onde não tem sistema de proteção contra descarga atmosférica, você tem que evitar se abrigar nesses lugares ou trabalhar nesses lugares em momentos de temporal e de chuva. Tá bom? Então tem que estar bem ciente com relação a esse risco. Então, riscos adicionais são aqueles que não estão diretamente associados à eletricidade, ou seja, não é o choque propriamente dito, mas provém dos serviços com eletricidade e são tão perigosos quanto é. Uma aula bem corrida, porque são muitos os riscos adicionais, não é o nosso foco aqui os riscos adicionais, mas eles têm que ser citados, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, poste lá no fórum, poste no canal, o WhatsApp do professor também está à disposição e faça os exercícios para você poder fixar melhor essa aula, tá ok? Muito obrigado.